Tá? Então é isso que está E acontecendo. o que você vê como uma nova tecnologia? Você tem ideia de alguma evolução? Olha, a computação quântica, a promessa é que ela traga possibilidade de novos materiais. Tá? E novos materiais fazem coisas diferentes. Por exemplo, você usando esse material aqui, ele é um acrílico. Ele é um material... uma cerâmica, perdão, ele é uma cerâmica. Esse material aqui tem mais de 2.000 anos. Tá, uma tecnologia maravilhosa, maravilhosa. Ele mantém o que está aqui dentro quente ou frio. Ele tem uma baixa condutividade térmica. Porcelana? A cerâmica. Tá? Cerâmica é uma tecnologia absurda. Isso aqui mudou. Isso aqui mudou nossa vida. Tá? Então até hoje você pega, por exemplo, jarros de barro, que é cerâmica, tá? Que os caras colocavam alimento, eles conseguiam plantar e tinham que armazenar esse alimento para não apodrecer, para não vir rato. Põe aonde? Põe num jarro. Você consegue fazer vinho, você consegue fazer comércio. Como é que eu vou comercializar o meu azeite? Tá? Você não tem onde transportar esse negócio. Vou transportar num estômago de boi. Não dá. Então você faz um jarro maravilhoso, uma cerâmica, você criou comércio. O comércio criou a sociedade que nós trabalhamos. Os plásticos, por exemplo, que vieram, por exemplo, com os hidrocarbonetos, os polímeros, tá? Isso daí, cara, tá em tudo hoje os plásticos. E a gente precisa deles. Os nossos carros têm muito plástico. Então, assim, são coisas que mudam nossa vida. O próprio silício, tá? O silício faz os celulares. Então, os computadores quânticos podem desenvolver novos materiais que vão fazer coisas novas, que podem surgir formas diferentes de a gente se organizar. E podem substituir, por exemplo, tu fala tanto do plástico. Que pode substituir o plástico, por exemplo. E com certeza vai ter, por exemplo, alguma empresa grande aí, não sei, alguma alemã, indústria química, ela deve estar pesquisando uma alternativa para o plástico, uma coisa mais biodegradável, com tanta resistência quanto, tá? Para substituir o plástico. O plástico é uma coisa muito estável, ele não reage mais à natureza, então ele dura muito. Então, a computação quântica pode acessar esses novos materiais, que muda a nossa organização. Olha o que eu falei, volta a um exemplo que eu dei, o exemplo da cerâmica, tá? Por exemplo, uma região que está... Vamos pensar ali Vamos pensar numa região ali no Mar Adriático, tá? Então você tem ali, por exemplo, a Grécia, uma cidade que quer comercializar azeite, ali no Mediterrâneo. Para comercializar azeite, esses caras precisam fazer contas. Como é que eu vou negociar? Eu preciso ter número para fazer contabilidade. Isso desenvolveu a matemática. Por exemplo, em 300 a.C., ninguém conhecia a quantidade de 10.000. Foi Arquimedes que introduziu a ideia de 10.000, que é um miríade. Tá? Por que ninguém usava um miríade? Porque ninguém fazia comércio. Nem a matemática se desenvolvia, porque não precisava. Aí começou a fazer comércio no Mediterrâneo, não, a gente precisa inventar número aqui para poder fazer cálculo de contabilidade aqui, de comércio, tá? Então isso influenciou a matemática. Tá? E se influencia a matemática, influencia a ciência, influencia a nossa forma de organização. Então é uma teia muito intrincada de conhecimento. Então por isso que a computação quântica pode ser um novo fogo da humanidade. Tá? E eu não estou exagerando nem fazendo uma retórica aqui extravagante. Não. É uma tecnologia disruptiva totalmente. É fazer coisas que são inimagináveis serem feitas hoje. Existe algo que para substituir, não substituir, mas como é que você veria os alimentos, o futuro dos alimentos? Aí nós estamos entrando numa área que eu conheço pouco, tá? Mas o que eu posso dizer é sobre a produção dos alimentos. Ah, tá. Você já continua sendo, mas nada artificial pode sustentar, que você conhece, alguma composição física, sei lá. Você sabe quem sabe isso? A Patrícia Lazarotto. Ah, mentira. Ela é quem sabe isso. Porque quando ela tava aqui, eu falava algumas coisas, ela falava quem sabe isso. Ela que sabe isso, essa biologia diferente. Mas, ó, o que eu posso dizer aqui agora, real, acontecendo no Brasil. A FAPESP, tá? Ela já aprovou um processo, uma iniciativa, eu acho que chama... eu não lembro agora o nome do projeto. Não me lembro o nome do projeto. Um projeto para fazer uma iniciativa de pesquisa em sensores quânticos para utilizar no agro. Tá? Então, muito provavelmente, num futuro não muito longe, o nosso alimento vai ter sensor quântico para fazer uma produção melhor, mais rentável, tá? Para você conseguir produzir mais e menos
terra. Mas, dando um chute aqui, eu acho que a engenharia genética, a biologia e a farmácia, ela tem muito a ganhar com a computação quântica. Isso que eu tô falando são relatórios aqui da BCG, Boston Consult Group, eles fazem esse tipo de análise. Uma indústria que vai ter pelo menos 100 bilhões de dólares de investimento nos próximos anos, que é essa indústria de biologia, de ciências da saúde. Certamente a genômica vai estar dentro, tá? E certamente eles vão tentar produzir alimentos que são mais energéticos pra gente. Então, por exemplo, a gente pode comer um alimento que o que a gente de fato aproveita dele é muito pouco, tá? Então a gente desperdiça muita parte, muito do material do alimento, porque não consegue transformar em energia, não consegue utilizar a fibra, ou enfim, por alguma questão. Se você fizer um melhoramento genético, tá? Provavelmente você vai ter um material melhor para vender, ou um produto que dure mais na gôndola, tá? Tem um alface que consegue ficar 10 dias fora da geladeira, por exemplo. É isso que eu pergunto. Exatamente. Tipo Então, assim, isso vai acontecer.